Fala galerinha, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos começar a nossa aula de geografia. Vocês estão acabando de voltar de um descanso maravilhoso, tenho certeza. Espero que vocês tenham descansado muito bem nessa semaninha. Estamos aqui novamente, né? Para darmos continuidade agora até o fim do ano. Espero eu que sem mais surpresas do destino, do universo, né? Sem nenhuma doença nova e que a gente consiga finalmente encontrar aí a cura para essa. Possivelmente já vamos ter encontrado. Tô falando isso porque surgiu aí, a gente comentou na aula passada sobre as vacinas que estão saindo. Então a gente já tem aí uma possibilidade aí que durante esse tempinho aí que a gente ficou de descanso, tudo já tenha melhorado, espero eu que sim. Depois eu quero saber mais das férias de vocês e como você trata de geografia. Vai que vocês saíram mesmo não podendo, porque tem que ficar em casa, a gente tá de quarentena. Mas depois, se vocês foram para casa na casa dos seus pais, no sítio, assim por diante, vocês podem contar como foi, se vocês viram alguma coisa que a gente falou sobre o relevo, sobre o solo e afins. E também agora sobre o assunto novo que a gente vai começar a conversar. A gente vai estar falando aí da apostila nova, do volume 3. Vamos começar um conteúdo novo de geografia, finalmente. Porque aquele conteúdo já ficou um pouco massivo, né? Então agora a gente vai começar a falar então sobre a dinâmica da atmosfera, né? As camadas da atmosfera. E para a gente falar então sobre isso, vamos tentar entender o que é a atmosfera, né? Então o planeta Terra ele é envolvido pelo ar, obviamente. Esse ar ele é disposto de acordo com a pressão que recebe, né? Ficando de mais denso ou menos denso à medida que se distancia da Terra, ok? A atmosfera, então, ela é constituída por 5 camadas. São elas a troposfera, a estratosfera, a mesosfera, a termosfera e a exosfera. Elas servem, então, como uma proteção, né, que uma vez que elas não, né, existem, se elas não existissem, no caso, né, a gente não ia suportar o calor emitido pelos raios solares, então graças a elas a gente consegue suportar o raio solar que está vindo. Da mesma forma, aconteceria o resfriamento da Terra durante a noite, onde a gente perderíamos todo o calor adquirido pelo Sol, sofrendo uma variação muito rápida dessa temperatura. A camada de ar, então, mais próxima da Terra, ela recebe aí o nome de troposfera. Essa camada ela se estende até 20 km do solo, na linha do Equador, e aproximadamente 10 km nos polos. E é o ar em que a gente vive, né, respiramos, e é onde ocorrem os fenômenos naturais como chuva, neve, vento, relâmpago e assim por diante. E também na troposfera, né, é onde vai ocorrer aí a poluição do ar. Os aviões de transporte de carga, de pessoas voam nessa camada. As temperaturas dessa camada podem variar de 40 graus a menos 60 graus. E quanto maior a altitude, menor vai ser a temperatura. Acima, então, da troposfera, a gente vai ter a estratosfera. Essa camada é uma faixa que vai até os 50 km acima do solo. E as temperaturas vão variar de menos 5 graus a menos 70 graus. Na estratosfera, então, localiza-se a famosa camada do ozônio, camada de ozônio, que faz a proteção da Terra, né, absorvendo os raios ultravioletos do Sol. E nessa camada que os aviões fazem seus voos e aonde acontece o tal do efeito estufa. A gente vai ver tudinho isso muito mais fino daqui a pouco. Mas só para deixar claro, o efeito estufa, então, ele é causado pela emissão dos gases da atmosfera. Um dos principais gases é o CO2, que liberado em grande quantidade, ele vai aí contribuir seriamente para o aquecimento global. Esse fenômeno acontece justamente aí pela forte poluição do planeta, que ele ocorre diariamente, né? A gente conseguiu aí até um fôlego a mais depois da quarentena, principalmente nos países onde tem umas cidades maiores, China, Japão, Índia, Estados Unidos, porque
a quarentena, né, o isolamento foi total. Isso acaba diminuindo, né, a quantidade de poluição, isso melhorou um pouquinho a qualidade de vida nossa, enfim. Entre os 50 e 80 km de distância da Terra, então a gente vai ter a mesosfera, que é a camada de ar extremamente fria, né? Ela vai com uma temperatura que varia entre menos 10 e menos 100 graus. A parte inferior é a mais quente, porque ela absorve o calor da estratosfera, né? E nessa camada ocorre o fenômeno da aeroluminescência. Aeroluminescência. Ok? Facinho de decorar e vocês que se virem para decorar isso. A próxima camada, então, vai ser a termosfera, né? Que ela encontra-se aí de 80 km a 500 km de distância da Terra. É a camada atmosférica, então, mais extensa que a gente vai ter. O ar nela é escasso e raro, e ela recebe o nome de ar rarefeito. A gente vai ver esses nomes muito, o ar rarefeito, principalmente em locais de altitude, perdão. No Chile, por exemplo, se vocês assistem jogos de futebol, possivelmente vocês já devem ter ouvido isso, né? Em alguma transmissão, porque os jogadores foram jogar em tal lugar e a altitude era muito alta e eles precisavam de oxigênio e assim por diante. Bom, essa é a camada mais quente, né? Uma vez que as raras moléculas de ar absorvem a radiação do Sol e as temperaturas no topo podem chegar até a 1000 graus. A camada inferior da termosfera é denominada lonosfera e é onde existe mais íons, né? Onde existem os íons, que são pequenas partículas elétricas que são utilizadas para recebimento e transferência das frequências de rádio. A última camada, então, que a gente vai ter, ou seja, que é mais distante da Terra, é a exosfera. Essa camada, então, é a que vai anteceder o espaço sideral. Ela vai do final da termosfera até 800 km do solo. E nessa camada as partículas vão se desprender da gravidade do planeta. As temperaturas podem atingir os 1000 graus. E é formada basicamente por metade de gás hélio e metade de hidrogênio. E na exosfera é onde vai acontecer o fenômeno da aurora boreal, por exemplo, e também permanecem os satélites de transmissão de dados e também os telescópios espaciais. Então é nessa última camadinha aí que a gente vai ver toda a dinâmica, não, todos os satélites, tudo que a gente consome, né, praticamente, porque se não fosse esses sinais, a gente não ia ter nem o sinal do celular, nem de internet e afins, né? Bom, só para ficar bem claro para vocês, para ficar bem claro para nós, a atmosfera, então, é a camada de ar que vai envolver todo o planeta. Outros planetas do sistema solar também apresentam uma atmosfera, mas essa que a gente está falando é a nossa, tá? Por enquanto. Os gases que vão compor a atmosfera, eles são mantidos ao redor da Terra devido à atração da gravidade e acompanham o seu movimento. A densidade do ar diminui à medida em que aumentamos a altitude, sendo que 50% desses gases e partículas em suspensão estão localizados nos primeiros 5 km de espessura, ok? A atmosfera, então, é fundamental para a manutenção da vida da Terra, porque nela a gente vai encontrar uma fonte de oxigênio, que é o gás essencial para a nossa vida, que vai regular a temperatura e o clima terrestre, é responsável pela distribuição de água no planeta, por causa das chuvas, ela protege a Terra das radiações cósmicas e dos meteoros, e é isso. Então, se não fosse a atmosfera, a gente estava bem mais ferrado. Bom, basicamente o que a gente tem para falar por hoje é isso. O resto a gente vai continuar na aula ao vivo. A gente vai falar bastante sobre a atmosfera, praticamente a apostila inteira. A gente vai dividindo ela
nas suas subdivisões, né, para ficar mais claro, a gente vai trabalhando cada uma da melhor forma possível, tentar, como que eu posso dizer, tentar entrar bem fundo, né, entrar a fundo desse conteúdo em cada uma delas, beleza? A gente se encontra na próxima aula, espero que vocês estejam muito bem descansados, que agora, ó, correr atrás, beleza? Falou, galerinha!